A palavra de Deus diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nosso Pai, nos abençoa a estudar a Tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. O tema do nosso estudo de hoje é o problema do mal. A palavra de Deus diz em Apocalipse 21, 4: Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse texto se aplica ao momento após o milênio. Deus vai enxugar, Deus vai terminar com a morte e já não haverá nenhum sofrimento. Mas nós ainda estamos aqui. Muitas pessoas ficam confusas e cheias de dúvidas quando param para pensar na origem do pecado e na razão de sua existência. Elas veem a obra do mal, com seus terríveis resultados de miséria e desolação, e questionam como tudo isso pode existir sob o reinado de um ser que é infinito em sabedoria, poder e amor. Esse é um mistério para o qual não encontram explicação. Então, para existir um ambiente de amor, é necessário que esse ambiente seja de liberdade. Mas a liberdade também traz alguns riscos. Os riscos são alguém se rebelar contra o seu Criador. Afinal de contas, ele é livre. Mas a origem do mal é um mistério. Todavia, bastante se pode compreender em relação à origem, bem como a disposição final do pecado. Como ele começou e como ele vai terminar, é possível compreender. Nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que o fato de não haver sido Deus de maneira alguma responsável pela manifestação do pecado. Nossa única definição de pecado é a que é dada na palavra de Deus: é transgressão da lei. É o efeito de um princípio em conflito com a grande lei do amor, que é o fundamento do governo divino. Deus, que é amor, cria criaturas livres. Essas criaturas livres, por livre e espontânea escolha, podem corresponder ao amor de Deus com amor. O risco que existe é que essa criatura livre, em algum momento, manifeste o quê? Transgressão para com a lei de amor de Deus. E Deus, sabendo disso, estabeleceu um plano para resgatar caso isso acontecesse. Houve, porém, um ser que preferiu perverter esta liberdade. O pecado originou-se com aquele que, abaixo de Cristo, for o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Deus, em sua grande misericórdia, suportou longamente a Satanás. Este não foi imediatamente degradado de sua posição elevada. Muito tempo foi ele conservado no céu. Reiteradas vezes lhe foi oferecido perdão, sob a condição de que se arrependesse e submetesse. Esforços que apenas o amor e a sabedoria infinitos poderiam conceber foram feitos a fim de convencê-lo de seu erro. Então, um anjo muito influente, muito simpático, autor de muitas composições, ele era regente do coral do céu, mas infelizmente usou a sua liberdade de maneira errada.
convenceu um terço dos anjos do céu para o mau caminho. Deus, em sua sabedoria, permitiu que Satanás levasse avante sua obra, até que o espírito de sabor amadurecesse em ativa revolta. Era necessário que seus planos se desenvolvessem completamente, para que sua verdadeira natureza pudessem ser vistas por todos. Como querubim ungido, Lúcifer fora altamente exaltado, grandemente amado pelos seres celestiais. Era forte sua influência sobre eles, diz o livro Grande Conflito. O governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, mas de todos os mundos que ele havia criado. E Satanás pensou que se ele pôde levar consigo os anjos do céu à rebelião, poderia também levar os outros mundos. Altamente influente, carisma, e levou muitos anjos pelo caminho errado. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. São os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, Deus é um Deus de amor e nos deu instrução para mantermos um ambiente de amor. Seguindo as orientações, temos alegria, felicidade, paz. Desviando da oração, da vontade de Deus, temos muitos problemas. O salmista diz no Salmo 73 que quando ele viu os ímpios em tranquilidade, ele quase passou para o lado dos ímpios. Como Deus respondeu a essa inquietação do salmista? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Então, o salmista está inquieto. Aquele que faz o que é errado prospera, enriquece. Ele está entendendo que está sendo inútil conservar puro o seu coração. Mas como Deus responde a essa inquietação do salmista? Até que entrei no santuário de Deus e compreendi, atinei com o fim deles. Então, aquele que planta de maneira errada vai colher coisas erradas. A pessoa pode correr, se esconder, fugir, mas um dia tem que encontrar com a colheita que relacionada àquilo que ele plantou. Até Cristo foi afetado, mas não infectado pelo pecado. Olha o clamor dele na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Então, você sofre, passa por desafios devido ao pecado estar nesse mundo. Cristo também passou por grandes desafios. Como Deus respondeu ao salmista inquieto pelo santuário. Lembra da orientação do santuário? Deus pagou o preço do pecado na cruz. Deus nos perdoa quando oramos em nome de Jesus. E depois que nós morremos, Deus passa a apagar os pecados que foram perdoados e pagos na cruz. Então, Hebreus 9, 26, Hebreus 7, 25 e Hebreus 9, 27. Eu e você precisamos fazer o que está no Salmo 32. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, no ambiente de liberdade no Jardim do Éden, sim. A orientação, existem leis de Deus que vão promover a vida do casal por toda a vida deles, por toda a eternidade, sim.
Mas, infelizmente, eles usaram a liberdade de maneira errada e escolheram desobedecer. O pecado, o mal, existe por motivo da desobediência. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tudo depende o que da nossa escolha. Vamos aproveitar o ambiente de liberdade para manifestar o amor ou para manifestar o mal. Deus nos orienta a servirmos ao Senhor. A terra se obscureceu por causa da compreensão errada sobre Deus, para que as tristes sombras pudessem ser desfeitas, para que o mundo pudesse voltar para o Senhor. Era preciso que o poder enganador de Satanás fosse neutralizado. Não podia ser feito pela força. O uso da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja apenas o serviço do amor. E o amor não pode ser imposto, não pode ser conquistado pela força ou autoridade. Só o amor desperta amor. Conhecer a Deus é amá-lo. Seu caráter deve ser manifestado em contraste com o de Satanás. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, sofrimento que temos aqui, grande sofrimento, não se compara com a glória que vai acontecer no céu e na nova terra. A rebelião de Satanás deveria ser uma lição para o universo durante todas as eras futuras, um perpétuo testemunho da natureza do pecado e de suas terríveis consequências. Os resultados do governo de Satanás, seus efeitos sobre os homens quanto sobre os anjos, mostrariam qual seria o fruto de se deixar de lado a autoridade divina. Testificariam que, ligado à existência do governo de Deus, está o bem-estar de todas as criaturas que ele fez. O que precisamos para ter vida e vida em abundância? Seguir as orientações de Deus, a sua lei, as suas instruções. Vamos ter bênção. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Então, vale aqui um parêntese, né? Deus não está lá no futuro e Deus também não está lá no passado, mas Deus, em sua onisciência, conta o futuro hoje. Deus não está fora do tempo, ele está no tempo conosco. Hoje, dia 14 de fevereiro de 2025. Ele conta as profecias, o que vai acontecer no futuro, por causa da sua alta capacidade de conhecimento, mas está conosco nesse momento do grande conflito. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Aqueles que estão com o Senhor, permanecem com Jesus Cristo, caminham pelo caminho estreito, não pelo caminho da multidão. Tenha a certeza da vitória pelos méritos de Jesus Cristo. A morte será aniquilada, o mal não mais existirá, e viveremos para sempre com o Senhor, pelos seus méritos, nesta terra transformada
para todo o sempre. Vamos orar? Grande Deus, ajuda-nos a sermos fiéis ao conhecimento que o Senhor nos dá em Tua palavra. Fortalece a nossa fé, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém.